Deputado estadual Jefferson Fernandes, também aqui na etnia africana, esperando o Mozart Salles para uma confraternização aqui com as pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Importante visita do Mozart Salles aqui em Santa Rosa, ele que é diretamente ligado à saúde, né, o Jefferson? Sem dúvida, é um dos principais nomes do Ministério da Saúde, é um técnico de altíssima qualidade. Então, essa aproximação, ela já tem um simbolismo se nós vamos a Brasília levar os pleitos da região. Mas mais importante que isso, é quem é técnico, está lá em Brasília, vir para conhecer a nossa experiência nessa macro-região. E nós temos um complexo hospitalar que tem uma importância cada vez mais significativa, muitos avanços tecnológicos que podem ser comparados com aquilo que tem nas principais capitais brasileiras, um quadro técnico também que se aperfeiçoa a cada pouco em todas as áreas, tanto na atenção básica quanto na rede hospitalar. Então eu estou bastante satisfeito com a vinda dele aqui, e esse local aqui de descontração, de confraternização, um jantar típico gaúcho aqui também é para ganhar eles pelo carinho e pela atenção do povo santarrosense e gaúcho. Na prática, Jefferson Fernandes, na prática, o que significa a vinda dele aqui? O que frutos Santa Rosa poderá colher? Eu sei que vocês vão apresentar ele no hospital, a ele no hospital local da hemodinâmica, vão fazer aí o anúncio de um novo equipamento para Santa Rosa. Eu vi no Bom Gás, já falou sobre isso, tá? Já falou. Mas na prática, o que significa realmente e quais frutos Santa Rosa pode colher com a vinda do Mozart Salles, que é secretário, né, nacional de especialidades, de atenção especializada em saúde? Na verdade, para manter os serviços e qualificá-los cada vez mais, tem que ter investimentos em nova tecnologia. E o que ele está trazendo é exatamente isso. Esse instrumento que ele inaugura aqui, assim como inaugurou um outro instrumento, que é o acelerador linear em Juí, num valor também significativo, a ideia é mostrar o bom uso desses equipamentos e dizer que a nossa região tem uma vocação também para produzir tecnologia. O que a Biotecnos está fazendo aqui, produzindo uma espécie de resfriador que suporta ficar até 8 horas com um coração que foi doado para alguém receber, é um exemplo de que nós temos uma vocação local das empresas nossas de alta tecnologia, e nós queremos mostrar isso para o Mozart. E ele, vendo em loco o que é o Hospital Vida e Saúde, eu tenho certeza que ele já vai perceber o diferencial de outras estruturas hospitalares que ele tem visto em todo o Brasil. Então, mostrar o local, além dele inaugurar o que vem inaugurar, dizer da necessidade de manter os recursos e, de certa forma, também o governo federal nos ajudar a cobrar que o Estado cumpra com os 12% que está na Constituição, que ele deveria honrar no repasse, tanto para a atenção básica quanto para a rede hospitalar. O que o Mozart certamente vai falar aqui contigo, nós estamos tendo, depois da entrada do Lula na presidência, quando aprovou a PEC, que modificou todos os percentuais de investimentos, tanto para a saúde quanto para outras áreas, nós saímos de 146 bilhões no governo passado para 276 bilhões no governo atual. São mais de 130 bilhões que o SUS passa a ter à disposição enquanto verba orçamentária. Quem é que recebe esse recurso? Os repasses cotidianos e quem tem projeto. E por isso a importância de nós termos ele aqui em Santa Rosa. Muito bem, e os demais assuntos, já conversei com o Evino Bom Gás. Agora eu quero tratar de um assunto com você, Jefferson, que é referente ao estado do Rio Grande do Sul. Você é deputado estadual, né, e lá na Assembleia Legislativa com certeza vocês vão debater muito o feminicídio da Roseli Wanda Pires Albuquerque, de 47 anos, diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um feminicídio que chamou a atenção
de políticos, das comunidades, um feminicídio seguido de um suicídio, né? Você, como deputado estadual, o governador Eduardo Leite hoje, ele fez um vídeo, que nós já publicamos esse vídeo do governador, e ele cita que 2026 já está superando o índice do mesmo período do ano anterior, de 2025. Você, como deputado estadual na Assembleia Legislativa, com essa situação no estado do Rio Grande do Sul, mais um feminicídio, e dessa vez de uma pessoa politizada. Não foi um feminicídio de alguém desconhecido, não, foi de alguém do meio político, do meio administrativo, do meio social. Claro, né, isso mostra que essa situação não acontece só onde é baixa renda, não acontece só onde não tem elite, não. Isso é uma situação que aflige todas as famílias. E muitas vezes as mulheres sofrem caladas. Única vez que essa mulher fez alguma queixa foi há muitos anos atrás, como o governador mesmo falou. Eu sei que você tem um embate direto com o governador, mas o que a Assembleia Legislativa pretende mover como ação para sensibilizar seria falar demais, mas para conscientizar, né, as famílias sobre a importância da união dentro delas e principalmente sobre a questão de saber receber ou não. Terminou o relacionamento, terminou, não sou obrigado a ficar com você. Isso vem tirando vidas de muitas mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também. Tu sabes que esse fato dramático, triste, ele me lembrou o mesmo caso, parecido caso que aconteceu aqui em Santa Rosa, com a ex-secretária de Educação do então governo do Orlando, a Nelly Cadaval. Ela foi morta pelo ex-companheiro, ex-marido, e ele tirou sua própria vida na sequência. E quando acontece isso, é um impacto brutal para todo mundo. E nós temos notado, e eu trabalho há muito tempo essa pauta, há muito tempo, não é de agora. Só que nós, enquanto parlamento, lamentamos que não há orçamento para tratar de políticas de prevenção. Não tem orçamento, não tem dinheiro para adotar a rede de proteção às mulheres, porque tem ajudado muito pouco a mulher ir junto ao Poder Judiciário, pede a medida protetiva, mas muitas vezes não tem sequer efetivo da Brigada Militar para funcionar a Patrulha Maria da Penha, não tem medidas que afastem o cara, mas mais do que isso, não tem medidas que modifiquem o pensamento machista. Pelo contrário, o pensamento misógino, que considera a mulher objeto dos homens, ele se fortaleceu no último período no Brasil. E eu ouso dizer para ti aqui, quem te acompanha, na medida que setores da política começaram a adotar um discurso de que toda mulher, quando reclama, é mimimi, que feminismo é algo abjeto, que a família, para ser bem constituída, a mulher deve obedecer o homem, esse discurso ajudou esses caras que são violentos a entenderem que estão corretos quando batem na mulher, quando violentam a mulher, inclusive com palavras. E mesmo quando eles cometem o feminicídio e são levados para uma penitenciária, eles continuam dizendo que fizeram a coisa certa, porque foi para lavar a alma. Eu escutei isso de feminicidas porque a mulher estava bem, tinha encontrado um outro companheiro, ela estava aparentemente feliz e ele não tolerava aquela felicidade dela com outro homem. Esse é um conceito, é um entendimento machista de que o sujeito se entende como proprietário da mulher. Então, se não mudar isto, nós podemos ter milhares de vagas em penitenciárias, nós podemos ter discursos no cotidiano, então tem que tratar a cultura. E sem dinheiro no orçamento, para mim o governador é um hipócrita. Ele só criou a Secretaria Estadual da Mulher porque houve pressão, mas não tem recurso. Mas você precisa tanto dinheiro assim para tratar sobre um tema que atinge muitas famílias e que muitas mulheres estão correndo esse risco de um dia ou serem espancadas por um marido, né, que, como você disse, que já tem essa índole de querer ser o mandão, de querer ser o machão, um marido machista, enfim. Você acha que precisa de muito dinheiro para isso, para encorajar a mulher a tomar a sua atitude?
a atitude principal qual é? Não se calar. Essa, infelizmente, que sofreu esse feminicídio aqui, né, aqui na Nova Prata, Roseli Wanda Pires Albuquerque, de 47 anos, pelo visto ela se calou, porque era, não posso dizer com certeza, mas talvez, supostamente, já vinha acontecendo alguma coisa no relacionamento dela que ela ficou para ela, custou a vida dela isso. Você acha que precisa de muito dinheiro para conscientizar as mulheres de que elas precisam falar, ou elas não se sentem seguras, não se sentem confortáveis, de acordo com as políticas públicas que existem, para dizer, olha, eu estou sendo ameaçada dentro de casa, meu marido está brigando demais comigo, eu acho que algum dia pode acontecer alguma coisa. Elas não se sentem seguras, não se sentem confortáveis pela falta desta política que você disse que precisa ter muito dinheiro? É exatamente isso. Se uma mulher hoje, aqui em Santa Rosa, ela começa a sofrer algum tipo de assédio, depressão do seu marido ou ex-marido, ela procura quem? Hoje nós temos só a delegacia da polícia, mas a Polícia Civil, por exemplo, ela tem pouco efetivo. As DEANs, que foi inaugurada aqui no governo Tarso, em Santa Rosa, hoje estão sem estrutura e sem pessoal. Então, e não pode ser só um caso de polícia. Muitas vezes, se tu tiver um programa de acolhimento da vítima, com psicólogo, assistente social, psiquiatra, alguém que porventura perceba o problema e não só trate a mulher, mas muitas vezes a mulher quer que o homem seja tratado. Tu não tem essa política pública hoje. Mas por que não tem? Por que está faltando? Não é função do Legislativo estadual, no caso a Assembleia Legislativa, você como deputado estadual, os seus colegas de bancadas, o próprio governador do estado, que é do Executivo, ter alguma ação, tomar alguma providência para que isso, se não finalizar, mas que amenize bastante, garantindo, né, com que a mulher não seja tão violentada como ela vem sendo? Todos os anos nós votamos a peça orçamentária que o governador manda para a Assembleia, porque se não está preservado no orçamento o dinheiro, tu não faz nada. E a gente aprova num ano para executar no outro. Todos os anos a bancada do PT faz emenda acrescentando políticas públicas de proteção às mulheres. Nunca são aceitas as nossas emendas. Não há hoje dinheiro para fazer convênio. Tu pega a FEMA, Unijuí, outras universidades da região, que já trabalharam no passado políticas de acolhimento de mulheres vítimas de violência, que eram acolhidas muitas vezes com crianças, porque além da vítima mulher, eu tenho um projeto de lei, por exemplo, que vai estar na pauta agora, dia 24 desse mês, que é para ter uma política estadual de atendimento das vítimas, dos órfãos do feminicídio. São centenas de crianças que ficam à mercê da sorte, porque perderam a mãe, o pai, se ficou vivo, não tem condições nenhuma de cuidar dessas crianças, e quando elas não contam com o apoio da avó, do vô ou de alguém da família, não raro essas crianças vão para lares de acolhimento. Então tem uma tragédia social em curso quando a gente fala do feminicídio. Inclusive, eu sou autor também de um projeto de lei para ter no estado do Rio Grande do Sul casas de acolhimento para as mulheres que não têm para onde ir. Mas, infelizmente, aprovou a lei, é lei, mas o governador não põe em prática. Então, eu vejo que não só discurso de solidariedade deve ser feito, de apoio, minhas redes eu uso para dialogar com os homens, que para mim é covardia bater em mulher, não tem nada de ato de coragem, porque se ele vai, porventura, se desentender com outro homem, ele não age da mesma forma. E há um entendimento de que ainda que briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. Ainda é forte essa cultura. Não raro vizinhos escutam a mulher apanhando e nunca falam nada. Então que bom que tu fizesse essa pergunta, nós temos que mexer mais com esse assunto, quem forma opinião, quem é da política, na família, na igreja. Aliás, tem igrejas hoje, posicionamentos ultraconservadores de pastores, padres, dizendo que a mulher deve se calar,
perante a brutalidade dos homens, o que é um absurdo. O silêncio está resultando em morte, né? Resultando em morte. Agora tem que dar condições para essa mulher se manifestar, porque não raro, quando ela denuncia, aumenta a intolerância daquele covarde que acaba cometendo o crime. O Paulo Pimenta está chegando, já vou liberar o Jefferson Fernandes, mas só uma questão. O governador Eduardo Leite, quando fez um vídeo nas redes sociais, usou como título "Chega". Desse jeito que você fala, falta dinheiro, isso, aquilo, não vai chegar nunca, né? Claro que não. É que o governador, com todo o respeito que eu tenho ao nosso governador, mas ele vem para a rede social e faz um discurso como se ele não fosse governador, como se ele fosse um influencer. Ele é governador, ele é dono de um orçamento bilionário, são 60 bilhões ao ano, que ele deveria dizer, olha, estou destinando para programas. Não tem programas, não tem uma cartilha para orientar as mulheres. Então nós peleamos lá na Assembleia, a bancada feminina se une também contra esses absurdos que estão acontecendo, enquanto não tiver política pública, uma união verdadeira, que não é só depois que acontece a tragédia tu vir se solidarizar. E aliás, tem deputados, eu posso citar um aqui que é de direita, que é o Ayrton Lima, que é um deputado ligado à Igreja Quadrangular, que é parceiro, é um exemplo de homem na luta contra o feminicídio. Tem homens que, o Adãozinho, que é do meu partido, Preto, tem uma frente parlamentar que ele herdou do Edgar Preto, dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E eu tenho várias iniciativas, audiências públicas. Eu fiz de 2012 até 2014, caravanas por todo o estado do Rio Grande do Sul, mexendo com promotoria, judiciário, polícias, escolas, imprensa, para conscientizar, mas era um período que nós tínhamos a Secretaria Estadual, tinha recursos no orçamento e até o policial militar, civil, penal, era treinado para lidar com isso. E muitas vezes, eu sou autor inclusive de uma subcomissão que investigou o assédio sexual dentro das polícias. E daí eu entrevistei várias policiais que atendem vítimas de violência, que também são vítimas de violência no espaço de trabalho. Então tu tem que começar a mexer na ferida. E é um tema delicadíssimo, até porque eu como homem, ao falar o que eu estou falando, eu também sou desafiado a mudar minhas atitudes. Porque obviamente eu tenho muitos gestos, atos, palavras machistas que eu como homem não me dou conta. Agora, no momento que eu começo na seara pública a fazer o debate, eu também sou provocado pelas mulheres para mudar, aí assim como na seara familiar. Então, mas é só tratando do assunto, às vezes até brincadeiras que a gente faz, nós homens, que achamos engraçado, uma mulher não acha engraçado. Então, como tu disse, para chegar ao feminicídio, não é que o cara na primeira vez foi lá e bateu e matou. Ele vem numa sequência de opressões que por fim acaba sendo a morte da mulher. Então eu sou parceiro nessa visão que tu tens de cobrar iniciativas, de se preocupar com o tema e mexer com a consciência nossa enquanto homens, para que outros homens que assistem aqui esse nosso diálogo também sejam desafiados a dizer não aos amigos, colegas que porventura até se gabam de terem batido ou agredido a mulher. Jefferson Fernandes, muito obrigado pela conversa aqui com o Lupa Notícias, com a reportagem Silvio Brasil. Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, política, esse é o nosso compromisso.